estudos para concursos, para o Tribunal de Contas, quer dizer, falei errado, para o Alesp, para que a prova é em maio, tem muito pouco tempo, que droga, né? Bom, daí o regimento interno. Estudo do regimento interno sobre as comissões. As comissões começam no artigo 25. Capítulo 2 do regimento interno, seção 1, disposições preliminares. As comissões de assembleia serão. As comissões serão permanentes, nas quais subsistem através das legislaturas temporárias, ou seja, está falando do tipo de comissões. A permanente são as que subsistem através das próprias legislaturas, que são permanentes. As temporárias são as que são constituídas com finalidades especiais ou de representação e se extinguem com o término da legislatura ou antes dele e quando preenchido o fim, a fim, o que se destinam, ou ainda nos casos previstos na seção 3 deste capítulo. É tipo CPI, sabe? Daí os permanentes, você pode dizer que são de 4 anos de trabalho. Os temporários são os trequinhos CPI. São esses dois, permanentes e temporários, né? Daí no artigo 26, assegurar-se-á nas comissões permanentes e temporárias, tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos, a qual se define com o número de lugares reservados aos partidos em cada comissão, na distribuição de vagas das comissões temporárias tornar-se-ão em conta as composições das bancadas na data da aprovação dos respectivos requerimentos constitutivos e nas comissões permanentes, 5 dias após o início da primeira sessão legislativa e para o segundo biênio do 15 de março. Interessante. Primeiro, a representação dos partidos obter-se-á dividindo-se o número de parlamentares pelo número de membros de cada comissão, e o número de parlamentares de cada partido por coeficientes assim alcançado, ou seja, que eles marcam mais cadeiras, né? Os partidos representados pelo coeficiente partidário, cujo resto final for pelo menos um quarto, do primeiro coeficiente, concorrerão com os demais partidos ainda não representados ao preenchimento das vagas por venturas existentes. O preenchimento de tais vagas dar-se-á por acordo dos partidos interessados que, dentro de 72 horas, farão uma indicação respectiva ao presidente da Assembleia. Se não houver acordo, o presidente de ofício fará as respectivas nomeações observando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Uh, e É interessante isso aqui no 27, né? Bom, voltando, o ato do presidente da Assembleia é publicado no órgão oficial mediante indicação escrita dos líderes do partido, ressalvada a hipótese do 3. Os líderes farão o quê? Eles farão a indicação dentro do prazo de 15 dias, contados do início da primeira sessão legislativa, e de 15 de março à terceira sessão legislativa, e da aprovação de requerimento de constituição da comissão do inquérito decorrido desse prazo, sem a indicação do presidente da Assembleia numerará os membros, tipo, não indicaram, né? Os membros da comissão imediatamente, observando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Que falou agora há pouco. Representação proporcional. Cada partido terá também tanto substitutos quanto forem os seus membros efetivos e os substitutos serão classificados por numeração ordinal. Os substitutos, mediante obrigatória convocação do presidente da respectiva comissão, tomarão parte nos trabalhos sempre que qualquer membro efetivo do seu partido esteja licenciado ou impedido ou não se ache presente. 4. E mais importante, os membros das comissões permanentes, que falou lá no começo, exercem suas funções até serem substituídos na terceira legislatura. O membro que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido efetuado o cálculo de proporcionalidade perderá o cargo da comissão permanente ou temporária. As modalidades numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos que importem modificações da proporcionalidade partidária da composição de comissões só prevalecerão a partir da sessão legislativa subsequente, salvo se o partido deixar de ser representante da Assembleia na Assembleia, caso em que a mesa providenciará imediatamente a redistribuição das vagas. Artigo 28. Poderão participar dos trabalhos das comissões como membros de credenciados e sem direito de voto. Esse sem direito de voto é interessante, né? Técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades idôneas, que significa que eles têm boa reputação, que tenham legítimo interesse no esclarecimento do assunto submetido à apreciação das mesmas.
artigo é importante. Esses caras podem participar, mas eles não têm direito a voto, né? Bom, essa credencial que esses caras sem poder voto, mas podem participar, ela será otorgada pelo próprio presidente da Câmara, da comissão, por iniciativa própria dele mesmo, ou a requerimento de qualquer deputado que queira que essa pessoa participe, ou um deputado ou de entidade. Por daí, obviamente, se eles querem requerer, eles têm que dar um motivo muito justificado, eu acho. Espera, um presidente da comissão poder assim, por motivo justificado, normalmente os caras participam, né? Mas com um motivo justificado, o presidente pode determinar, da comissão, ele pode determinar que os caras só mandem uma mensagem, entende? Eles só mandem a sua contribuição dos membros credenciados seja feita por escrito. Conhecimento técnico deles, entende? Depois dessas comissões que eu falei agora, explica mais no artigo C29 e 30 das comissões permanentes, né? Tipo, até agora foi uma coisa meio geral das comissões temporárias e permanentes, agora é só das permanentes. As permanentes vão iniciar os trabalhos na primeira sessão legislativa. Aí, a partir de 15 de março, na terceira sessão legislativa, a mesa providenciará a organização das comissões permanentes dentro do prazo improrrogável de 15 dias. Artigo 30, as comissões permanentes são, daí a maioria das coisas aqui fala do artigo 30, fala de quantos são feitos eles. Parece que o repeteco de 11, 11, 11 sempre, e só o primeiro, o da Constituição, as comissões permanentes são de Constituição, Justiça e Redação com 13 membros. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é de 13 membros, daí as Finanças, Orçamento e Planejamento são 11 membros. Lança, e o resto é quase tudo todos os assuntos tipos de comissões são de 11 membros. Só esse aí da Constituição, que é extremamente importante, né? A sigla dele é CJR, que é C de Constituição, J de Justiça e R de Redação. E o outro que tem 13 membros é os Assuntos Metropolitanos e Municipais. Interessante, né? Com 13 membros. Daí o resto é tudo com 11 membros. Esse cara de planejar finanças, orçamento e planejamento, ou seja, os caras vão planejar a lei orçamentária, tem 11 membros, o cara da saúde tem 11 membros, o cara da educação e cultura tem 11 membros, os caras dos assuntos esportivos tem 11 membros. E a infraestrutura tem 11 membros também. Depois disso tem terceiro que tem 13 membros, é o transporte e comunicações. O transporte e comunicações tem 13 membros, da segurança pública e assuntos penitenciários com 11 membros, Administração Pública e Relações de Trabalho 11 membros, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 11 membros, Atividades Econômicas 11 membros. Bom, basicamente você pode falar que tudo é 11 membros e você só tem que lembrar os que têm interesse. O Constituição, o treco municipal e o transporte. Constituição, eu vou escrever aqui. Constituição, Constituição municipal, assunto municipal e transporte. Esses caras são os que têm 13 membros. Depois disso, tem a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, são 11 membros, da Ciência, Tecnologia e Informação, que é bastante novo, tem 11 membros, Defesa de Direitos do Consumidor 11 membros, Defesa dos Direitos das Mulheres 11 membros, assuntos de sua especialização. E daí eles têm que patrimonial referida no artigo da Constituição Estadual, interessante, né? Para o secretário e os que as empresas perdem, eles têm que chamam componentes, elas podem chamar a competência para ir lá, entendeu? No prazo de 30 dias, contados na data da sua convocação. E eles têm que também convocar o Procurador-Geral da Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público Geral para prestar informações a respeito de assuntos previamente fixados, relacionados com a respectiva própria instituição. Interessante, né? Ó, e, ó, e. Bom, depois disso tem a Comissão Permanente também tem que convocar representantes de empresa que exulte de desestatização, bem como representantes de empresa prestadora de serviço público concedido ou permitido para prestar informações sobre assuntos de sua área de competência previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se pelo do Poder Legislativo, comissões permanentes, receber ou entidades públicas.
dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Acompanhar a execução orçamentária também. Depois disso, ele também tem que fazer. Tá difícil achar. Aqui. Solicitar ao Tribunal de Contas inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, do Ministério Público, das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Encaminhar, através da mesa, requerimento por escrito de informações ao governador, aos secretários do Estado, ao Procurador-Geral de Justiça e ao defensor. Interessante, encaminhar requerimento de informação através da mesa, informação, né? Depois, também tem que estudar, os comissões também têm que estudar o assunto e a sua competência, podendo promover conferências, palestras, fóruns, debates e seminários com a devida autorização da mesa. Isso aqui eu acho que é o mais interessante para mim. E o solicitar a anexação de proposições da mesma espécie, observado o exposto no artigo 179. E as comissões permanentes também têm que criar subcomissões, o que é meio estranho, né? Mas elas têm que criar subcomissões para estudos de matéria relevante de sua competência, que ficou falando um monte de vezes nas competições, nas coisas que cabem a ela, certo? Esses estudos. Dessas subcomissões vão fazer estudo da matéria competente específica, que é extremamente específica, mediante requerimento de qualquer um dos membros da comissão, aprovado pela maioria. Daí, pela maioria, então fala, as subcomissões serão compostas por no mínimo de um terço dos membros de comissão, nela incluída o autor do requerimento da criação, que será seu presidente. Se um dos caras da comissão pedir para fazer um estudo, ele para criar uma subcomissão, ele vai virar o presidente dessa subcomissão e vai colocar um terço dos membros da comissão nesse treco para fazer esse estudo. E o presidente da subcomissão, que a gente acabou de falar, que é o cara que propôs, nomeará um relator para sistemizar os trabalhos. O que é o relator? É o cara que faz os trabalhos darem certo, entende? Ele é aprovado pela subcomissão e o relatório será encaminhado à deliberação do plenário da comissão. O relator, se você não sabe o que eu quero dizer, é que o relator ele faz um relatório. A comissão, depois disso tem o parágrafo 1 que diz terminou as coisas essa coisa aí da comissão bicomissão foi a última coisa que tinha das coisas permanentes. Agora tem a comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a primeira das comissões que estava lá na lista de comissões permanentes. Compete manifestar-se a respeito de todos os assuntos quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, apresentar-se a redação final das preposições, salvo nos casos em que essa incumbência estiver expressamente deferida por esse regimento a outra comissão, e manifestar-se quanto ao mérito das proposições nos casos dele fala, tem que manifestar sobre reforma de Constituição, claro, do Estado, já que essa aqui é o regimento interno do Estado, ou licença do governador, que é o chefe do Estado, para interromper o exercício de suas funções ou ausentar-se do Estado. E tem que, quando está proposições sobre o poder judiciário. São essas três só? Porque se lembra que o nome disso aqui é Constituição, Justiça e Redação. Só falta que vai começar a falar um monte de parágrafo falando de cada uma das comissões que falou agora há pouco, né? Daí, tipo, seria um capítulo gigantão se fizessem isso. Eu só não sei o que é o poder de redação, né? Mas apareceram mais coisas, né? A Comissão de Justiça faz mais três coisas. Espera, três? Três. Cadê o quatro? Não tem quatro? Mas está escrito cinco aqui na apostila. Bom, ela se manifesta sobre a Defensoria Pública, ela também se manifesta sobre a Declaração de Utilidade Pública das Associações Civis, ela também se manifesta contra a consolidação de leis de revogação expressa de proposições legislativas não excepcionadas das normas constitucionais. Parágrafo 2. Aí, tá aquela coisa que eu falei. Tá começando um treco aqui de cada parágrafozinho desse último treco que a gente estava lendo sobre cada comissões. O parágrafo 2 diz as comissões de finanças, orçamento e planejamento. Agora vamos só ter certeza que vai continuar esse esquema. O segundo parágrafo fala da comissão de finanças e orçamento. O terceiro parágrafo. O quarto parágrafo fala da comissão de educação e cultura. O quinto parágrafo fala da comissão de assuntos desportivos.
Ah, o sexto parágrafo fala da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, que é aquele que tem 13, é o segundo que tem 13 carinhas. Tá, tá, tá. O sétimo parágrafo diz da Comissão de Infraestrutura. E o oitavo parágrafo fala da Comissão de Transporte, que é aquele que tem então, o terceiro e último que tem dos 13 membros. Tá, tá, tá. O parágrafo 6 fala da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Espera, já tinha falado isso. O parágrafo 9 fala da Comissão de Segurança. O parágrafo 10 fala de Comissão de Administração Pública. O parágrafo 11 fala da Comissão de Meio Ambiente. O parágrafo 12 fala da Comissão de Atividades Econômicas. O 13 da Comissão de Defesa de Direitos. O 14 da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação. O 15 de Comissão de Fiscalização e Controle. O 16 de Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. O, o 17 da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. E acho que só falta mais dois, né? Não, esse aqui, eu acho que esse aqui é o último. Ou a Comissão de Relações Internacionais. Se tiver mais alguma, só vai ser um parágrafo daquelas de subcondições. Acabou. Parece que o capítulo de comissões acaba quando fala de todos esses parágrafos explicando mais ou melhor, mais especificamente todas as comissões, né? Então, já que eu falei o nome de todos os carinhas, vamos aprender sobre esses caras, né? Esse aqui eu acho que tem muito menos chance de cair a questão. E se for cair uma questão dessa aqui, eu acho que ela seria do tipo fácil. Tipo, ela colocaria um enunciado que falasse, que enunciaria algum desses parágrafos aqui que a gente acabou de ler. Quer dizer, bom, eu não li, só li os títulos. E obviamente, nos trecos ia ter uma coisa bem óbvia, algum tipo, uma palavra bem chave de saúde ou transporte para você identificar que estava falando sobre a comissão permanente de saúde ou transporte, entende? Eu tô travando aqui. Bom, vamos lá. Eu voltei para a parte das comissões permanentes. Cabe das comissões permanentes. Bom, só para lembrar, o artigo 30 que fala do. O artigo 30 que fala das comissões. Ou seja, os próprios parágrafos que vai ficar falando do que as comissões fazem, elas não estão no próprio artigo que fala delas. Elas estão no artigo 31, que fala das coisas que competem às comissões permanentes. Sacou? Bom, agora deixa eu mudar de posição. As comissões de finanças, o segundo parágrafo diz: as comissões de finanças, orçamento público, orçamento, finanças, orçamento, planejamento compete opinar sobre as proposições de assuntos, inclusive na competência de outras comissões que concorram para aumentar ou diminuir assim a despesa, como a receita pública sobre a atividade financeira do Estado, sobre a fixação dos subsídios e ajuda de custos dos deputados, do governador e do vice-governador, sobre projeto de lei orçamentária especial, os que disponham sobre o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como os projetos referentes à abertura de crédito. Compete ainda fiscalizar a execução do orçamentária e emitir parecer sobre a comunicação do Tribunal de Contas referentes à legalidade de despesas decorrentes de contrato, bem como opinar sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. As comissões de Educação e Cultura compete a opinar sobre as proposições e assuntos que digam respeito à educação e ensino fundamental, médio e superior. Todos esses caras, né?
de entidades públicas e particulares e assuntos culturais, inclusive artísticos, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. Quintas, Comissão de Assuntos Deportivos compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito aos esportes e recreação, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicada a esses fins. A Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais compete opinar sobre proposições e assuntos de divisão territorial administrativa do Estado, todos os assuntos diretamente relacionados com os municípios e áreas metropolitanas, os assuntos relativos a transporte em geral e ao trânsito na área abrangente da área região metropolitana de São Paulo, e a organização de repartições de administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. Fins metropolitanos. A Comissão de Infraestrutura compete opinar sobre proposições de assuntos relativos a saneamento e abastecimento de água, serviços e obras públicas e ao seu uso e gozo, concessão de uso de bens públicos, energia elétrica ou de outras fontes, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. Parágrafo 8. A Comissão de Transportes e Comunicações compete opinar sobre as proposições assuntos relativos à concessão de serviços públicos ligados à área de transporte e comunicações, assuntos portuários, estradas e rodovias, que são de transportes e comunicações também. Ela tem que opinar sobre isso. Ela também tem que opinar sobre proposições e assuntos relativos a transporte ferroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário, exceto aqueles relacionados aos transportes em geral e ao trânsito na área abrangente da região metropolitana de São Paulo. Ela também tem que opinar sobre a organização da organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta e aplicadas a esses fins de transportes e comunicações. Uma coisa interessante que tinha no terceiro treco que tinha que opinar, tinha um exceto, né? Aqui, ó. A Comissão de Transportes tem que opinar sobre promoção de assuntos, daí ele fala tipo os métodos mais básicos de transporte que são mais conhecidos, né? Ferroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário, para transportar cargas e pessoas. Daí ele fala, exceto. Ou seja, o Comissão de Transportes não precisa opinar sobre isso aqui que eu vou falar agora. Aqueles relacionados aos transportes em geral e ao trânsito na área abrangente da região metropolitana de São Paulo. Ou seja, se lembra que isso aqui é um treco da LESP, é a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas é do estadual. Não é. E a Comissão de Transportes de Comunicação, que é estadual da Assembleia, parece que ela não pode, ela não opina, não solta opinião sobre a região metropolitana de São Paulo. Bom, mas tem um motivo óbvio, é porque a região metropolitana de São Paulo, ela é extremamente complicada e bom, basicamente a cidade de São Paulo tem basicamente a população inteira de vários países ao mesmo tempo. Tem muita gente, tem gente demais lá, entendeu? Daí as coisas de transporte lá são regidas, da capital são regidas pela própria cidade de São Paulo. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários compete a opinar sobre proposições de assuntos de segurança pública, aspectos operacionais da Polícia Civil, Militar e Científica e assuntos relativos ao sistema penitenciário do Estado, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. A Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho compete, em geral, aos servidores públicos civis e militares, seu regimento jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade, aposentadoria, criação, extinção ou transformação de cargos, carreiras ou funções, assuntos relativos às relações de segurança em todos os âmbitos de trabalho, seja qual for a sua natureza jurídica, bem como sobre a organização ou reorganização das repartições da administração direta ou indireta aplicadas a estes fins. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável compete opinar sobre as proposições de assuntos relativos ao meio ambiente, entre outras, sua preservação, recuperação e poluição. Daí, o importante aqui é preservação, recuperação, poluição, aquecimento global, exploração sustentada, essa aqui é interessante, né? Fauna silvestres e animais domésticos e em cativeiro, prospecção e assuntos relativos à coleta, tratamento e deposição de lixo doméstico, hospitalar industrial, aterro sanitário, recursos hídricos, recursos naturais e desenvolvimento sustentável. O mais importante é o desenvolvimento sustentável, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. No final diz, a gente está no 11, falta mais 6, 7.
As comissões de atividades econômicas competem opinar sobre proposições de assuntos relativos à agricultura, pecuária, abastecimento, agronegócios, economia agrícola, serviços políticos públicos voltados para o desenvolvimento econômico por meio de desenvolvimento setorial estratégico para o incremento de indústria, do comércio e do turismo, cooperativismo e outras formas de associações na atividade econômica, bem como sobre a organização e reorganização das repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins de defesa de direitos da pessoa. Quer dizer, para esses fins, né, de para esses fins de atividades econômicas, Comissão de Atividades Econômicas. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas, da Cidadania e da Participação das Questões Sociais compete a opinar sobre o quê? Proposições e assuntos que digam respeito aos direitos humanos, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse e conhecimento sobre a matéria, ainda que as ações discriminatórias ao preconceito. E ainda, o quê? Também tem que ouvir as ações discriminatórias ao preconceito, à violação da dignidade de pessoa humana e menores infratores, e a defesa da cidadania colaborando com entidades não governamentais nacionais e internacionais que atuem nestas áreas e analisando propostas legislativas encaminhadas pelo banco de projetos, apresentadas por pessoas físicas, associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas na sociedade civil, exceto partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação compete opinar a respeito de proposições e assuntos que digam respeito à ciência, ao desenvolvimento científico, tecnologia, inovação e ao ensino tecnológico sob todos os seus aspectos e aos assuntos relativos a informações e à inclusão digital, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a estes fins, né? A frase que aparece em todos os trecos, né? Sobre fins de tecnologia, tecnologia, ciência, tecnologia e informação. A Comissão de Fiscalização, Controle e compete fiscalizar os atos de administração direta e indireta do Estado e das empresas concessionárias de serviços públicos nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, eficiência e eficácia, regularidade, eficiência e eficácia de seus órgãos na cumprimento dos objetivos institucionais, assim como opinar sobre suas proposições relativas às tomadas de contas do governador. Interessante que a fiscalização fala isso, né? Do governador. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor compete opinar sobre proposições de assuntos relativos à defesa do consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que tenham interesse e conhecimento sobre a matéria e receber, avaliar e investigar denúncias relativas à violação dos direitos do consumidor e fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos do consumidor e colaborar com entidades governamentais e não governamentais de defesa do consumidor na consecução de suas finalidades e acompanhar a atuação das agências governamentais no âmbito da defesa do direito do consumidor e elaborar estudos para aprimorar os serviços de atendimento gratuito à defesa dos direitos do consumidor, bem como opinar sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. De defesa dos direitos do consumidor, né? Falta só mais duas. E daí eu vou terminar isso aqui. A comissão, quer dizer, ainda não terminou o capítulo de comissão, né? Não falou das que não são permanentes. Quer dizer, provavelmente não vai ter nenhuma coisa alguma coisa específica sobre as comissões permanentes, né? Mas, quer dizer, as comissões que não são permanentes, as temporárias. Por quê? Porque, como disse lá no próprio capítulo das comissões temporárias, falou que elas são especiais, ou seja, elas têm um assunto específico e elas só duram até terminarem de falar sobre esse assunto específico. Bom, vamos lá. A Comissão de Defesa de Direitos das Mulheres compete manifestar-se sobre sugestões legislativas apresentadas por associações coletivas feministas e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil a colaborar com entidades governamentais e não governamentais que atuem na defesa dos direitos da mulher e fiscalizar e acompanhar programas governamentais e políticas públicas relativas à proteção dos direitos da mulher e combate à violência do gênero sobre proposições relativas aos interesses e empoderamento da autonomia das mulheres. Empoderamento e autonomia. A Comissão das Relações Internacionais compete opinar e formular proposições sobre temas relativos às relações internacionais, fomentar a integração das representações consulares e demais organismos internacionais sediados no Estado com a população paulista e implementar programas e gerar ações conjuntas com os poderes legislativos no âmbito estadual ou regional dos países do Mercosul, tendo em vista um fim comum a apoiar iniciativas que promovam
entendimentos e intercâmbios com outros países, que estabelecendo relações que visem o fortalecimento e desenvolvimento econômico do Estado, acompanhar um cumprimento de tratados, convenções de acordos internacionais no âmbito do Estado e desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à preservação da história, memória e influências culturais das nações. Daí parece que tem um extra do artigo 31. Foi criado um extra do artigo 31. O 31A. Esse 31A diz assim: as sugestões legislativas que receberam parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais serão transformadas em proposições de sua autoria e ser encaminhadas à mesa para tramitação, sendo identificadas pelas iniciais SL, que é sugestões legislativas, né? Acrescentadas à sua numeração. 1. As sugestões que receberem parecer contrário à comissão serão arquivadas. Parecer contrário da comissão? Eu não entendo. Quer dizer, tipo, se for de para que era para uma comissão específica, mas foi para outra? Entendi. Aqui está falando, né, que essas coisas, sugestões legislativas, elas são mandadas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania e Participação, sendo transformadas em proposições de sua autoria e encaminhadas à mesa de tramitação, sendo identificadas pela iniciais LR. Ou seja, existem sugestões específicas para a defesa da pessoa humana, né? Porque ela envolve muitas coisas. Daí, aplicam-se as proposições decorrentes de sugestões legislativas no que couber as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos de leis e nas comissões. Artigo 32. As comissões permanentes contarão, para o desempenho de suas atribuições, com assessoramento e consultoria técnica legislativa especializada em suas áreas de competência, cabendo à mesa tomar providências legais para provimento das funções necessárias. Havendo necessidade de contratação dos serviços especializados que não possam ser prestados por órgãos públicos, qualquer membro da comissão poderá propor a contratação de pessoa física ou jurídica especializada. A proposta de contratação aprovada pela comissão será encaminhada à mesa para as medidas pertinentes. Interessante, né? 33. Cabe à comissão de mérito competente. A comissão de mérito é permanente, tá? Deliberar ad referendum ao do plenário sobre os projetos que versem os seguintes assuntos: aquisição e permuta de cessão de bens imóveis, transferência de cargos públicos de um para outro quadro, desde que não importe aumento de despesa. Também cabe a essa comissão de mérito deliberar conclusivamente sobre noções de projetos de declaração de utilidade pública de associações civis, denominação de estabelecimentos ou dos próprios públicos, instituição de data comemorativa ou oficialização de eventos festivos, assim como sua inclusão no calendário turístico, e decreto legislativo que se refere ao artigo 239, que eu não tenho a menor ideia. Mas isso é sobre deliberar conclusivamente, ou seja, já que eles deliberam, essa comissão de mérito delibera conclusivamente sobre esses carinhas que eu acabei de falar, esses 4 carinhas que eu acabei de falar, eles não vão para o plenário. É estranho que eles não vão para o plenário, né? O das deliberações realizadas nos termos do inciso 2 deste artigo caberá recurso do plenário desde que assinados por 1/10 dos membros. 1/10 só. Simples, né? Da Assembleia e apresentado, esse 10º é da Assembleia, tá? E apresentado em até 3 sessões após a publicação do parecer de comissão. Tem uma das comissões, né? Só precisa de 1/10, que significa que precisa de 9,4 pessoas dos 94 membros da Assembleia Legislativa, que se arredonda para cima e vira 10 deputados. Precisa só caberá um recurso do plenário se assinado por 10 deputados. Bom, as proposições referidas no primeiro parágrafo serão incluídas na ordem do dia da sessão subsequente ao término do prazo recursal. 33A, durante o recesso, quando não houver, o recesso significa um tempo que não tem trabalhos, entende? É um tipo de férias obrigatória. Quando não houver convocação extraordinária dita Assembleia Legislativa, funcionará sem prejuízo das atribuições da mesa e dos seus membros a comissão representativa da Assembleia competente para
Esse aqui eu não tô entendendo nada. Receber petições, reclamações e representações ou queixas de qualquer pessoa contra os atos ou omissões da autoridade ou entidade pública. Propor a sustação do ato normativo do Poder Executivo que exorbite do Poder Regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Aprovar moção ou dirigir indicação aos poderes federais ou estaduais sobre assuntos de suas competências. Conceder licença ao governador e ao vice-governador para ausentar-se do Estado por mais de 15 dias. Dar posse a substitutos do governador e do vice nos casos de impedimento ou vacância dos cargos. Parágrafo único. A comissão será integrada pelo presidente, primeiro e segundo secretário da Assembleia e mais 10 membros indicados e nomeados na forma de regimento, observado o princípio de representação proporcional dos partidos políticos e o presidente da Assembleia presidirá também a comissão. Acho que com isso termina o treco de comissões. Na verdade, não terminou, mas basicamente aquilo foi tudo que tem das, das comissões permanentes. Bom, teve até o temporário, né? O próximo conteúdo é sobre comissões de inquérito. CPI, sabe? Bom, vamos terminar aqui e fazer um treco só de comissões de inquérito. Bom, eu já não sei se é longo, mas já tô cansado dessa aqui. Tchauzinho!